Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias. E hoje você vai ver uma reportagem especial que mostra o boi preto em Benjamin Constant do Sul, uma aldeia indígena aqui no norte do estado, onde os próprios índios denunciam a formação de milícia e também a prática de cárcere privado. Além disso, entre os destaques da nossa região, você vai ver que um automóvel acabou saindo da pista em São Valentim e um homem foi preso com uma arma artesanal lá em Barracão. Essas e outras notícias a partir de agora no Bom Dia Notícias, que está no ar. Boa tarde, minha amiga, boa tarde, meu amigo, seja bem-vindo a mais um Bom Dia Notícias. Obrigado pelo carinho da sua audiência nessa terça-feira, as informações da nossa querida Erechim e da região do Alto Uruguai. E a gente já começa mostrando para você uma reportagem especial que demorou cerca de 4 semanas para ser produzida aqui pela TV Bom Dia. Nesse período, nós conversamos com especialistas da área do direito, da área da cultura, para mostrar uma denúncia em Benjamin Constant do Sul. É a prática do boi preto, o cárcere privado entre os indígenas. Também vamos mostrar a formação de uma suposta milícia dentro da aldeia de Votouro. Nessa reportagem, a gente destaca para você agora essa história. Confira. Boi preto. Segundo denúncias feitas por indígenas ao Bom Dia, este é o nome dado a este local. Aqui ficariam índios que discordam das atuais lideranças da aldeia de Votouro, que fica no município de Benjamin Constant do Sul, no norte do estado. Mais de 1.000 famílias da etnia Caigangue vivem na reserva indígena de 3.000 hectares. As imagens que recebemos mostram um lugar escuro, com celas, que supostamente funcionaria no porão de uma igreja que fica na aldeia. Aqui, mais de 10 homens estariam aglomerados. Segundo essa indígena, que aceitou gravar entrevista sem se identificar, os homens recebem alimentação apenas uma vez ao dia e são proibidos de receber visitas. É uma cela. Essa cadeia fica embaixo da igreja católica. Complicado onde fica, porque tem muita sujeira lá. Tem que fazer xixi dentro de 1 litro, porque o pessoal não pode sair lá para fora. E agora o pessoal que estão ali na cadeia, eles têm que comer uma vez por dia, ou talvez eles nem abrem a cadeia para a família dar comida. Quantas pessoas estão nessa cadeia nesse momento? Olha, saiu 10 ontem. Agora vai entrar mais gente, porque eles estão prendendo todo o pessoal que são contrário, que foram contrário dele, que exigiram essa prestação de conta, né? Então ele está punindo esse pessoal. E se o pessoal não aceitar ser punido, ele diz que vai expulsar da aldeia. Aí o pessoal não tem outra escolha, né? Aí estão indo à força para a cadeia, né? E quanto tempo eles ficam dentro dessa cadeia, em média? Eles falaram para eles tinham falado que eles iam ficar 20 dias na cadeia e iam comer uma vez por dia. Em 2018, a Polícia Federal, em uma operação que contou com o apoio do Exército, chegou ao lugar usado como cadeia pelos índios, e é mostrado nessas imagens. A ação, na época, que contou até mesmo com o apoio de um helicóptero, foi realizada para prender caciques e outros homens que atuavam como uma organização criminosa dentro da comunidade indígena. 3 anos após, a indígena que entrevistamos conta que pelo menos 15 homens andam armados na aldeia. Eles seriam responsáveis pela segurança do cacique e denominam-se uma polícia indígena. Essa caminhonete seria usada pelo grupo e chamada por eles como viatura. Quando eles vieram prender os piá que são e que o cacique disse que é contrário dele, eles tinham arma dentro de uma caminhonetinha que eles chamam de viatura. Uma caminhoneta que usa dentro da aldeia para prender o pessoal, e tinha arma dentro da viatura e começaram a ameaçar.
Nas últimas semanas, o conflito entre os indígenas que discordam da atual administração tem se agravado. Segundo os moradores, o único médico e técnicos de enfermagens que atuam na unidade básica de saúde que fica dentro do território indígena estariam proibidos de trabalhar a mando das lideranças. Olha, em questão do médico, nós estamos sem médico, já faz mais de 3, 4 meses que foi o cacique. E também tirou o doutor daqui da nossa aldeia, por perseguir também o doutor. Então nós estamos sem médico, estamos sem técnico de enfermagem. Se tem ali na unidade de saúde, são os técnicos que o cacique deixou. Neste momento, muitas dúvidas surgem, e algumas delas principais são: dentro de suas aldeias, os índios podem andar armados e se autoproclamar como uma polícia indígena? Ou até mesmo questões como o boi preto, pode ser considerado um crime de cárcere privado? Procurados pela nossa reportagem, o Ministério Público Federal de Passo Fundo, responsável pela área criminal dos casos, preferiu não se manifestar, assim como a Polícia Federal. Este procurador, que atua em questões civis da área indígena na região do Ministério Público Federal de Erechim e acompanha os conflitos, explica que o órgão tem tomado medidas para tentar conter as desavenças. Eu tive conhecimento desses fatos que ocorreram ali em Benjamin Constant e foi me encaminhadas as fotos, tudo. Entrei em contato com a Polícia Civil, entrei em contato com a Brigada Militar, entrei em contato com a Polícia Federal para verificar, né, se os órgãos de segurança pública foram até o local verificar se quem que estava cometendo os ilícitos, foram verificar se teve algum crime, se foi feito algum exame de corpo de delito, não é? E aí, o que foi me passado foi o seguinte: a Brigada Militar tinha poucas pessoas para atender para tentar apartar essa situação de conflito ali na terra indígena. Não foi. O que aconteceu, as pessoas que estavam envolvidas no âmbito do conflito acabaram se ferindo, foram até a delegacia da Polícia Civil. A Polícia Civil não teria feito os BOs, né, e os exames de corpo de delito em relação a essa situação, e aí o pessoal da brigada teria levado essas pessoas para a Polícia Federal em Passo Fundo, não é? Então, para você ver, é uma situação bem complexa também, né? Segundo o procurador, a principal causa das desavenças estão ligadas principalmente à disputa de poder entre as partes, que querem administrar os recursos das terras indígenas. Quando tem esses conflitos, justamente, disputa por poder, disputa por cacicado, né? Disputa por terras. A gente sabe que tem um problema muito grave aqui na região, né? Que a disputa por terra, ela gera o arrendamento, que gera dinheiro, que gera a possibilidade de comprar armas, e aí gera todo esse círculo, né, de brigas, círculo de tragédias e também círculo de miséria, porque somente alguns detêm o poder do cacicado, alguns detêm o poder das armas, enquanto isso o resto da população indígena passa fome, não é? Então é uma situação bem complexa, assim, que a gente tem que começar a verificar qual que é a causa de tudo isso, porque se a gente começar a resolver só no varejo, a gente não vai resolver o atacado, que é de onde que saem esses problemas. Sobre a proibição de líderes impedirem o trabalho de agentes de saúde na aldeia, o procurador explica que o poder público municipal precisa tomar providências, pois o trabalho das equipes não é pago pelos caciques, e sim pelo governo. Entrei em contato com a secretária de saúde de Benjamin Constant, a gente entrou em contato, e isso aí não acontece só na terra indígena do Voltouro, tá? Em todas as terras indígenas, o cacique quer interferir na prestação do serviço público, seja de educação, seja de saúde, não é? Só que o cacique tem que entender que não é ele que paga o salário do servidor, não é? Não é ele que paga o salário do médico, nem do técnico. Ele está lá para prestar um serviço público para os indígenas, não é? Então, se o cacique que entender que ele não quer mais uma pessoa dentro da terra indígena, porque ele acha que o médico está fazendo campanha contra ele, então vamos fazer o seguinte: então os indígenas vão acabar ficando sem serviço de saúde e vão ter que ser atendidos
na cidade, junto com toda a população, sendo que é um serviço que atualmente está ali para facilitar a vida dos indígenas. Por que o cacique quer atrapalhar isso? Não é? Então, se o cacique quer que os indígenas se desloquem até a cidade, ou se eles não querem que se desloquem até e que haja um médico de acordo com a veia política dele, né? Então o cacique vai ter que contratar um médico a seu gosto e vai pagar o médico a seu gosto, certo? Porque quem paga o salário do médico não é o cacique, não é? Nós temos regras, e essas regras têm que ser respeitadas. A cadeia de boi preto ainda é um grande debate no meio jurídico. De um lado, juristas defendem que o assunto é cultural e, por isso, precisa ser tratado de uma forma diferenciada. Já do outro, eles falam que a prática fere diretamente direitos civis e humanos garantidos na Constituição. Este professor e pesquisador de culturas indígenas da Universidade Federal Fronteira Sul explica que a prática do boi preto é uma cultura recente dos povos indígenas, implantada no início do século XX, com a proximidade das comunidades com o homem branco. Essa questão das prisões, assim, dentro das terras indígenas e como que elas passaram a existir e fazer parte das estratégias de controle, né, dos próprios indígenas, é algo que dessa forma que aparece hoje em dia não vem da cultura tradicional caigangue, né, e guarani, enfim, né, desses outros indígenas. Porém, né, desde a época do Marechal Rondon e do SPI, né, isso no começo do século XX, para fazer a domesticação, o amansamento, como eles diziam, né, desses indígenas, né, muitas missões religiosas e muitas missões militares introduziram a prática das prisões, dos aprisionamentos, e isso na época da ditadura militar se adensou, né, foi algo que foi bastante utilizado, né, por conta da disciplina militar que se impunha nas aldeias. E isso, né, como muitos dos líderes de hoje em dia, né, foram crianças nessa época, enfim, né, é algo que já entrou, né, no imaginário deles, no horizonte político, né, jurídico, né, das formas de judicialidade deles, né. Então é algo que vem de fora, mas que entra na cultura, né. Para esse professor de Direito da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, a URI, as práticas podem ser consideradas como um crime, mas é preciso avaliar o caso, pois os indígenas têm um estatuto próprio, o Estatuto do Índio. O povo indígena tem uma concepção diferenciada de mundo do que o povo não indígena. Então, tem uma série de aspectos que fazem parte da sua sociedade e que não fazem parte da sociedade não indígena, né? Eles são pessoas capazes, sim, como qualquer pessoa não indígena, mas tem diferenças culturais, né, maiores ou menores, a depender, enfim, do grau de inserção na sociedade. E isso pode prejudicar, em um determinado momento, a compreensão da ilicitude daquele comportamento, né, ou seja, podem fazer com que eles não compreendam o caráter ilícito e antijurídico e ilegal daquele ato. Bom, em algumas tribos, né, até um tanto quanto mais afastadas, eles têm costumes distintos que são crimes aqui na nossa sociedade. Por exemplo, a questão da bigamia, né, ou seja, o casamento entre mais, né, não só entre duas pessoas, mas entre mais pessoas, enfim, eles têm como algo natural e a gente tem aqui tipificado no Código Penal como um crime, e para eles são normais. E isso também altera, então, a capacidade, né, a possibilidade de imputar-lhes alguma pena, altera essa culpabilidade que a gente chama, né, que ela se condiciona, então, à própria compreensão aí dos valores da norma, a inserção, né, do índio na sociedade. Então, para saber se o índio, né, ele responderá pela prática de um crime ou não, a gente precisa averiguar, no primeiro momento, se, de acordo com a cultura, costume e tradição, ele entende, né, o caráter ilícito de determinada conduta, que é considerada hoje na nossa lei como crime.
veja, né, ele sabe que essa conduta, né, fora, né, no mundo, na sociedade não indígena, enfim, fora da sua comunidade, ela é passível ou não de punição, o quanto ele é integrado à sociedade para compreender isso, né? Talvez a gente possa falar hoje em dois extremos. Então, aquela comunidade indígena que tem uma integração já à sociedade, né, enfim, e conhece as normas, e também a sociedade indígena, aqueles povos que vivem, por exemplo, muito afastados, isolados, no interior da Amazônia, vejam, né, são povos indígenas que possuem compreensões distintas sobre o mundo externo, justamente pelo seu grau de inserção ou não na sociedade, né. Então, nesse caso, em relação aos que já são integrados, né, como se chamam já integrados, a gente tem sim uma possibilidade de condenação por uma infração penal, né, ou seja, eles podem responder por uma infração penal. É claro que aí é uma previsão de uma atenuante, de uma diminuição de pena, e também, né, de que essa pena de reclusão ou detenção, ela seja cumprida num regime especial aí, né, em regra na sede da FUNAI, mais próxima, né, do local de habitação desse condenado. Eles podem ter, eu acredito, Leandro, normas de organização e de controle interno, mas não ao ponto de que se crie uma nova polícia, digamos assim, né, passível de aplicar sanções penais, enfim, e como a gente tem na sociedade aqui fora. Até justamente por serem, né, se considerarmos que sejam esses que estamos falando, indígenas já integrados à sociedade, então que conhecem as normas da sociedade. Nesse sentido, nada impede que eles tenham normas de organização conforme seus costumes, mas não ao ponto, né, ao meu ver, claro, de se chegar aí a uma polícia indígena, né, armada e tudo mais, porque aí também podem ser já, assim, responsabilização penal. É uma situação bem complexa, né? A Constituição, ela garante o direito à cultura indígena e que os caigangues poderiam, dentro da cultura deles, fazer a punição, que eles possam aplicar as punições dentro da cultura deles, desde que as punições não sejam de banimento, não sejam cruéis, não haja tortura, não é? Então, todas as punições que os não indígenas não podem fazer, os indígenas também não podem fazer. Porque a Constituição é uma só e se aplica para indígena, para branco ou para negro. Para esclarecer as denúncias feitas pelos indígenas, nossa reportagem tentou por várias vezes contato com os líderes da Reserva Indígena de Votouro, mas não obtivemos respostas. Por que você ou algum indígena ainda não foram até o Ministério Público Federal ainda? Tem medo de chegar na Polícia Federal, porque o cacique disse que se ele souber que alguém foi no Ministério Público, ele ia mandar embora aqui da aldeia, punir e ia mandar carregar mudança e ia mandar embora da aldeia. Então, eu peço, por favor, que nós ajudem, por favor. Muito bem, olha, o Grupo Bom Dia de Comunicação deixa o espaço em aberto, então, para que as lideranças da Reserva Indígena de Boi Preto, da Reserva Indígena de Votouro, queiram se manifestar sobre as denúncias de boi preto, cárcere privado, entre outras que foram mostradas na reportagem. Nós tentamos contato com eles, mas não conseguimos o retorno até o momento. Seguimos com outras informações aqui de Erechim, da região do Alto Uruguai. E olha, o automóvel acabou saindo da pista na RS 480 em São Valentim. O acidente aconteceu no fim da manhã de ontem. Um automóvel saiu da pista e colidiu contra um barranco na RS 480 em São Valentim na manhã desta segunda-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros Voluntários do município, que auxiliaram no resgate, nenhum dos ocupantes do veículo ficou ferido. O acidente foi registrado pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar. Em Barracão, um homem foi preso com uma arma artesanal no interior do município. Além disso, os policiais encontraram munição e uma faca com o suspeito, que estaria andando com um revólver em via pública. Confira.
Um homem foi preso com uma pistola artesanal calibre 38 em Barracão na noite deste domingo. O homem estava próximo a um silo na comunidade de Gramado, no interior do município. Com o homem, além da arma, os policiais também encontraram munições e uma faca artesanal. O suspeito foi levado para a delegacia da cidade e logo após pagar fiança, foi liberado. Muito bem, seguimos com as nossas informações e agora a gente vai falar para você que uma dupla chegou a Erechim com fuzil e munições. Chegaram chegando, hein? Destaque do site do jornal Bom Dia, reportagem do Alan Dias. Olha, a Brigada Militar e agentes da Polícia Civil desencadearam na tarde dessa segunda-feira uma operação para descobrir uma denúncia que indivíduos haviam chegado aqui em Erechim, estariam armados e hospedados em uma residência no bairro Esperança. Ao se aproximarem do local, os policiais visualizaram 2 homens manuseando um fuzil. A dupla, ao perceber a presença dos agentes, fugiu em direção a uma área de mata nas proximidades. Na fuga, o homem que carregava a arma acabou caindo e foi preso. Os policiais realizaram buscas pelo segundo suspeito, mas ele conseguiu entrar na mata e não foi encontrado. Além de apreender o fuzil calibre 7,62 na casa, os agentes encontraram 46 munições do mesmo calibre, além de 15 munições calibre 9mm, 5 munições calibre 38. O preso de 28 anos, foi levado para a delegacia de polícia e após prestar o depoimento, ele foi levado ao presídio estadual aqui de Erechim, onde permanecerá à disposição da justiça. Tá aí, hein? Temos uma foto da arma aí, Marcão, tá mostrando o pessoal em casa? Olha só, hein? O que achou da criminalidade? Estão andando de fuzil 7,62 em Erechim. Muito bem. Seguimos com outras informações e olha, o CAPES vai prorrogar, antes disso a gente vai falar que um homem foi preso com drogas aqui em Erechim. Foi na manhã dessa segunda-feira, quando a Brigada Militar abordou um homem em atitude suspeita na rua Pierina Nunes, do bairro Presidente Vargas. Em revista pessoal ao mesmo, foram encontradas 13 buchas de cocaína, 4 porções de maconha e R$25 em dinheiro. Diante dos fatos, o homem de 20 anos de idade foi preso, encaminhado à delegacia de polícia, onde foi ouvido e logo após conduzido ao presídio estadual aqui de Erechim, local que permanece à disposição da justiça. E olha, o CAPES prorrogou aí por 6 meses as bolsas de pós-graduação. Veja na reportagem. A notícia de que poderá ter a bolsa de estudo estendida por mais 3 meses animou a Fernanda. Saber que a gente vai ter um tempinho a mais, nossa, deixa a gente muito mais tranquilo. E fora que a bolsa, esse auxílio que a gente recebe, ela é, em sua maioria, toda a renda de um estudante de doutorado e mestrado. Porque você conseguir manter uma rotina de pesquisa de qualidade e trabalhar é quase impossível. Com a medida, será possível finalizar estudos e pesquisas paralisados por causa da pandemia do coronavírus. Em abril, a CAPES já havia permitido a prorrogação excepcional das bolsas por 3 meses. Agora, ampliou o prazo para até 6 meses. Esta é a segunda medida nesse sentido adotada pela CAPES, desde o início da crise sanitária. A prorrogação já beneficiou mais de 20 mil alunos de cursos de mestrado e de doutorado. Neste ano, a CAPES já concedeu mais de 92 mil bolsas de mestrado e doutorado. Além dessas, mais 2.600 foram criadas em abril para apoiar projetos de pesquisa e formação voltados para o enfrentamento da Covid-19. Os estudantes recebem recursos que variam de R$ 1.500 a R$ 2.200 por mês durante o período de pesquisa. Em época normal, a duração de uma bolsa é de até 2 anos para mestrado e até 4 anos para doutorado. E olha, as eleições municipais para 2020 têm 2 importantes mudanças nas suas regras. Veja quais são. As eleições municipais de 2020 estão diferentes. 2 novas regras vão começar a valer este ano e devem gerar impacto no resultado do pleito. O fim das coligações partidárias e a possibilidade de mandatos coletivos. A expectativa do Tribunal Superior Eleitoral é que somente o fim das coligações faça a quantidade de candidatos subir de 480 mil nas eleições de 2016 para mais de 700 mil este ano. Significa dizer o quê? Você está votando naquele partido e você não vai eleger um vereador de outro partido. Você está votando, você vai eleger o seu vereador ou um vereador que seja do partido do seu vereador. Isso torna o processo mais inteligível e mais transparente. O fim das coligações partidárias é uma das chamadas cláusulas de barreira, aprovadas na reforma política de 2017.
O objetivo é reduzir a quantidade de partidos políticos no país. E pelo menos 3 agremiações já se fundiram com outras maiores desde que a reforma foi aprovada. Além do fim das coligações partidárias, as cláusulas de barreira ou de desempenho também prevêem que só terão acesso aos recursos do fundo partidário os partidos que tiverem feito pelo menos 1,5% dos votos para a Câmara nas eleições de 2018, em 9 estados, com 1% em cada um deles, ou que elegeram 9 deputados em 9 estados. Mas se o fim das coligações partidárias representa o rompimento com o velho jeito de fazer política, este ano os mandatos coletivos podem abrir as portas para uma nova forma de representatividade nas câmaras municipais. A ideia é que um grupo se una em torno de um candidato e depois divida as decisões sobre o mandato. Uma ideia que já circula em países como a Suíça, mas por aqui a legislação ainda não prevê regras claras para esse tipo de possibilidade. Mas seria a promessa, né? Aquele compromisso mais verbal de fato. A nossa legislação brasileira, especificamente a eleitoral, ela não tem regulamento, não tem nada que trate sobre o exercício de um mandato coletivo. O mandato é individual. Agora, nada se opõe, nada pode impor que você não tenha a divulgação que a sua candidatura será baseada em um contexto ou em um conceito de coletividade das decisões. Olha, e os profissionais da saúde já estão chegando após 6 meses já da pandemia aqui no Brasil, há muitos quadros de exaustão e o psicológico traumatizado. Para superar isso, eles precisam do apoio de muita gente, minha e sua, mas também dos governos. Confira. A linha de frente é a primeira do combate. E nesta guerra, o inimigo não dá trégua. Nós estamos lutando contra algo invisível. Estamos vivendo uma pandemia nunca vista, embora já tenhamos passado por outras virais importantes, nenhuma como a que nós estamos vivendo agora. Viver a pandemia do Covid-19 no dia a dia dos hospitais, como nos laboratórios e áreas de atendimento do Conceição, na capital, está exigindo mais do que a qualidade profissional. Por um lado, somos profissionais da área de saúde e de nós é demandada a urgência e a qualidade nos resultados. Por outro lado, somos seres humanos e temos famílias, temos nossas angústias e nossos anseios. Mesmo nós, com toda a informação que dispomos, em vários momentos percebemos colegas que estão muito mais nervosos e preocupados do que se imaginaria num grupo de pessoas com a informação que nós temos. A gente vai às vezes embora para casa com medo, pensando, né, será que eu posso transmitir esse vírus para algum familiar meu, para os amigos da gente, para as pessoas que a gente mais ama? Então isso gera uma preocupação e um estresse, né, que vai tomando conta assim da gente. Atenção para não esquecer nenhum equipamento ou higienização durante a paramentação para o trabalho é um exemplo prático do estresse diário. Para minimizar a carga emocional, a Indiara, técnica de enfermagem do Hospital Centenário de São Leopoldo, procura encarar com reciprocidade. Todo o amor é o amor da vida de alguém. Então todos os dias eu venho para cá com um sentimento que hoje eu vou ser melhor. Vou ser melhor do que ontem. Porque tenho uma família, tenho um paciente que depende de mim, depende dos meus colegas. Então eu preciso cuidar dele, como eu gostaria que cuidassem do meu amor. Na rotina como intensivista da UTI do Hospital Geral de Novo Hamburgo, a Bárbara vive o cuidado contra a contaminação, que sempre foi grande, mas agora é imenso. Nós duplicamos, triplicamos as nossas capacidades de emergência, de UTI, para dar, né, para ter a demanda que a população precisava, né? Então a nossa exposição, ela é diária, ela é constante. No momento que a gente se veste para usar o uso do equipamento de proteção individual de uma maneira assim otimizada, até porque a gente também sofreu, nenhum momento faltou, mas a gente sabia que deveria usar de uma maneira racional. Então nós ficamos turnos sem tomar água, sem se alimentar, sem fazer as necessidades, né? E lidando frente a frente com o inimigo o tempo todo. O trabalhoso e criterioso processo de paramentação, uso e descarte de EPIs, cargas horárias semanais extenuantes, o isolamento dentro do próprio hospital e o risco de contaminação constante.
O peso da pandemia para a saúde mental dos trabalhadores da saúde tem sido objeto de estudo em todo o mundo. Em Novo Hamburgo, resultados preliminares apontam que 60% dos profissionais na linha de frente no combate ao Covid-19 têm sintomas de exaustão. A pesquisa é do mestrado em Psicologia da Universidade Fevale. Ao todo, serão ouvidos 120 médicos, enfermeiros, técnicos e também profissionais da área administrativa, de higienização e manutenção do Hospital Geral, referência SUS no município. A análise parcial das entrevistas quantifica os primeiros dados. Descobrimos apenas 11% da equipe com score baixo no PSS, que é um instrumento que avalia a percepção de estresse, 41% deles com nível elevado de estresse e 48% com nível intermediário. E no instrumento que avalia burnout, que se divide em duas dimensões, exaustão e distanciamento do trabalho, dificuldade de distanciamento e a dificuldade de se manter focado, concentrado, disponível plenamente para as atividades profissionais. Nós tivemos 60% dos profissionais com score compatível com exaustão, 49% com score compatível com distanciamento, os scores bastante elevados, mesmo para profissionais de saúde que costumam ter scores mais altos do que a população geral. É que além dos desafios de uma doença nova e que existe estudo constante para os casos longos e graves, as UTIs têm vivido algo muito complicado. Quem cuida vira paciente. Perder um colega é uma sensação que a gente não tem definição para isso. É uma dor tão grande, né? De tu ver uma doença que tu perde não só como médico, né? Que o nosso objetivo, a nossa missão, toda vez que a gente dá uma alta para um paciente, é uma satisfação, é uma sensação de missão cumprida, de devolver para aquela família, aquele ente querido. E quando a gente perde um paciente, e a gente sabe que tem mais 20 pacientes que a gente precisa levantar a cabeça e seguir adiante, isso é muito, muito difícil. Então, essa sensação a gente nunca teve, a gente nunca passou, de termos colegas pacientes também. E em uma pandemia, os profissionais lidam com a dialética da vida e da morte em escala. Hoje a gente tem mais de 100 mil mortes. A gente tem uma estatística. O que as pessoas esquecem é que a estatística tem nome, tem sobrenome, tem história e tem família. Então, assim, é mais que 100 mil pessoas. Se a gente for colocar as famílias envolvidas com essa perda, o estresse emocional que os profissionais de saúde estão tendo, né, as perdas certamente são muito maiores. E o presidente Jair Bolsonaro aprovou a flexibilização do ano letivo de 2020. Confira na reportagem da TV Brasil. A Lei da Educação prevê o mínimo de 200 dias letivos anuais, mas com atividades presenciais suspensas por todo o país por causa da pandemia, cumprir essa meta ficou difícil. Na casa da Carolina, as aulas online tomam boa parte do dia do Nicolas, de 9 anos. Para ela, a flexibilização da regra veio em boa hora. Acaba sendo uma coisa necessária nesse momento. Não é o ideal, mas é necessário. De acordo com a nova regra, que só vale para este ano, as escolas dos ensinos fundamental e médio têm que continuar oferecendo no mínimo 800 horas de aulas por ano. Já as universidades precisam respeitar a carga horária de cada curso. Para todas as faixas de ensino, as aulas podem ser distribuídas no calendário usando, inclusive, dias letivos do ano que vem. Não é necessário estender o ano, as escolas particulares especialmente, que não pararam, estão fazendo o ensino remoto, estão fazendo na casa das pessoas, era possível cumprir o calendário com um pouco mais de horas por dia, sem ter que cumprir 200 dias. É uma lei que visa possibilitar o acesso à igualdade do ensino em todo o país e busca também estabelecer, então, essas diretrizes para que a União, juntamente com estados e municípios, possam buscar essas soluções.
Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Agora tem um recado importante para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. A Solar Imóveis é a melhor opção para quem quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou está procurando o local ideal para colocar sua loja, o seu escritório, por que não a sua indústria. Todas as opções você encontra na Solar Imóveis, presencial na Avenida 7 de Setembro, pertinho da Caixa Econômica da 7, ou então no site do Bom Dia, no site da Solar Imóveis, solarimóveis-rs.com.br. Não perca tempo, telefone para contato é o 3519-8630, 3519-8630. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Intervalo, já eu tô de volta. Fala galera, tudo beleza? Para você que tem dúvidas sobre películas, hoje o Planeta das Capas vai tirar todas elas com a minha amiga Marina, é ou não é, Marina? Isso mesmo, Gabriel. Então hoje a gente tá aqui para explicar para vocês as diferenças das películas que a gente trabalha aqui na loja e a função de cada uma na proteção. Vou começar com a película mais simples que a gente trabalha aqui na loja, que é a película de vidro. Ela custa R$15, só que para esses novos aparelhos, que a maioria já vem com a tela curvada, a película de 15 ela já não é muito indicada por ela não ir até o final do aparelho dando total proteção. A gente trabalha com a película de silicone também, que é uma película que curva, que faz a curvatura do aparelho e que dá uma proteção total. Mas também temos a vidro curvada. A vidro curvada é como se fosse uma sobretela. Ela é 3D, fica como se fosse uma sobretela e dá uma maior proteção. Trabalhamos também com a Zeus. A Zeus, ela é a película que mais vai proteger teu aparelho. Ela é nanofield. E a vantagem dessa película é que ela não trinca. Então a durabilidade dela é bem maior que as demais, além da proteção. Muito bacana. Agora, Marina, para quem tem o celular curvado, o que faz? Temos também a opção da película Curved Glass, que é o vidro curvado. Essa película é para aquela linha da Samsung que tem a tela curvada. Tem também de vários aparelhos da Xiaomi que estão vindo agora com as telas bem curvadinhas. Essa película aqui, ela não atrapalha no toque, sabe? Então ela protege todo o aparelho, vai até o final e dá total proteção. Então tá aí, ó. Ficou com dúvidas ainda sobre películas? Eu vou dizer pra você, vem pro Planeta das Capas. Não adianta procurar, só aqui você vai encontrar tudo em películas e também a questão da aplicação, que as meninas são feras. Vem pro Planeta das Capas em 2 endereços, na Maurício Cardoso e também na 7 de setembro. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Ricardo Catani e eu estou passando aqui para dizer que toda semana eu vou estar conectado com você aqui na TV Bom Dia, falando sobre empreendedorismo, vendas e muita estratégia comercial. Vamos abordar assuntos sobre a realidade empresarial, trazendo dicas e muita solução de mercado. Não deixe de assistir, eu espero por você. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Alô, meu amigo caipira, você aí da cidade, você do interior. Eu sou o Jordani, apresentador do programa 100% Caipira. Um programa que viaja aí para todo o Brasil buscando a cultura regional e também novos talentos. Esse é o nosso objetivo. Eu quero fazer um convite muito especial para... Internet para jogos, Creral Telecom. Para redes sociais, Creral Telecom. Para estudar, Creral Telecom. Para trabalhar, Creral Telecom. Para se divertir, Creral Telecom. Para os negócios, Creral Telecom. Para a família, Creral Telecom. A internet para o que você precisar. Creral Telecom. Lojas em Erechim, Getúlio Vargas, Sananduva e também agentes autorizados em toda a região. Saiba como acessar o Jornal Bom Dia Digital no seu celular e ler a versão diária. Acesse a loja de seu celular. Na barra de pesquisa, digite Jornal Bom Dia. Clique na imagem do jornal. Clique em instalar e aguarde. Após instalar, clique em abrir. Você então poderá adquirir a edição avulsa clicando em mais detalhes. Clique em comprar abaixo de não é assinante. Essa tela irá aparecer. Clique em continuar. Escolha a forma de pagamento. Após a aprovação,
clique em baixar e leia o seu jornal Bom Dia digital diariamente. Na dúvida, não compartilhe. Desinformação é uma coisa chata, desonesta e que pode atrapalhar uma eleição. Mas você sabia que, além de tudo isso, divulgar notícias falsas para se dar bem em uma votação é crime? Desde o ano passado, quem der causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, de investigação administrativa, de inquérito civil ou ação de improbidade administrativa, atribuindo a alguém a prática de crime ou ato infracional com finalidade eleitoral, sabendo que a pessoa que acusou é inocente, pode ser condenado de 2 a 8 anos de prisão, além de pagar multa. Por isso, muito cuidado na hora de divulgar informações sobre candidatos e aliados. Lembre-se, na dúvida, não compartilhe. O Ministério da Saúde quer saber como você está. Por isso criou o TeleSUS, para você se consultar sem sair de casa. Você acessa o TeleSUS baixando o aplicativo Coronavírus SUS. Tem também o chat online que você acessa aqui, saude.gov.br/coronavírus. Se preferir o WhatsApp, adicione 61 9938 0031 ou ligue de graça para 136. E não se assuste caso o Disque Saúde entre em contato com você. TeleSUS, consulta sem sair de casa. O Centro Hospitalar Santa Mônica possui uma equipe de profissionais qualificados com estrutura moderna, equipamentos de ponta para prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças dos rins, bexiga, próstata e vias urinárias, incluindo laser e litotripsia, com desintegração de cálculos urinários, sem cirurgia e sem internação. Centro Hospitalar Santa Mônica, na Rua Itália, em Erechim. Fone 2107-0500 ou 3522-0500. No Master, o inverno tem sabor que nos une. Ofertas quentinhas para toda a família. Tá no Master, tá em casa. Quando o seu dinheiro circula na economia local, ajuda a desenvolver toda a sua região. Participe desse movimento você também. Vamos juntos contribuir com quem é daqui. Nesse minuto, ele está pensando no primeiro carro. Ela pensa em trocar. Eles pensam em reformar a casa. E muitos estão pensando em como sair do vermelho. Tem os que planejam investir no negócio e também nas próximas férias. Seja qual for o seu plano, a Cressol tem o crédito ideal para realizá-lo. Crédito Cressol. Estamos de volta com o nosso Bom Dia Notícias dessa terça-feira e nós vamos agora com os destaques da coluna Pente Fino com o nosso colega Rodrigo Finardi e o Natan Breitenbach. Te liga! Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Muito bem, vamos agora saber quais são os destaques da coluna Pente Fino com o jornalista Rodrigo Finardi. Boa tarde, Finardi. Boa tarde, tudo certo, graças a Deus. Tudo bem, uma boa notícia aí, né, na tua coluna de hoje. Erechim volta a gerar empregos em plena pandemia. Até fevereiro nós tivemos bons números, né? Já em fevereiro começou muito bem o ano com uma bela expectativa. Aí chegou a pandemia, começou... Principalmente no primeiro mês, março, teve muitas demissões, o pessoal não sabia o que fazer. E depois daquilo foi feita algumas ações do governo federal que evitou que isso ocorresse numa grande escala. No início você teve uma certa dificuldade de acessar os dados do CAGED, é isso? Não, mas isso é outra coisa. Agora já tem, né? Mas só que mesmo assim, eles divulgam meio geral, sem eu conseguir pesquisar por setor, por segmento. Mas quer dizer o seguinte, é que em março, quando veio a pandemia, tu ainda não tinha... programas do governo para manter o emprego. Então, eu me lembro que em março foi um número bem grande de demitidos em Erechim, né? No Brasil inteiro. A partir de abril já tinha ações como redução de carga de trabalho, né, baixar salário, suspensão de contratos de trabalho, isso não aparece no CAGED, o auxílio emergencial, várias ações do governo federal que enfrentou bem a pandemia nesse sentido.
Das empresas que aderiam a esse tipo de questão, eles não podiam demitir por 60 dias, e agora está sendo prorrogado. Então, o medo que eu falei com o especialista é que, quando terminar todos esses benefícios, que talvez os empregos sumam do mercado. Mas, diante desta situação toda, a notícia boa é essa. No mês de julho, que foi o último mês pesquisado, que foi divulgado antes do tempo, eu aprendi uma coisa com a CAGED. Quando eles atrasam a divulgação, é que vai dar negativo. Quando antecipa, é que dá bons números. Isso é mesmo? Então, eu não sei em qual segmento, só que foram com carteira. O CAGED, ele trabalha em cima de carteiras assinadas, né? Foram 117 vagas criadas só no mês de julho. Né? Daí diminuindo o déficit do ano, que mesmo com essa coisa. Lembrando que esses dados são apenas aqui de Erechim. Não, só de julho de Erechim. Foram 847 contratações com 847 demissões com 964 contratações. Isso que é de 117, mas mesmo assim no ano, que tem que recuperar ainda, nós estamos com 657 postos de trabalho fechados, no acumulado dos 7 primeiros meses. Tá certo. Republicanos discutem a rodada de reuniões com filiados. O Hernani, que já foi pré-candidato a prefeito, não irá mais concorrer a prefeito, só se acontecer algo nessa reta final. Ele praticamente já alinhou seu apoio às pré-candidaturas de Paulo Poles do MDB e o PSB de Flávio Tirado de vice. Mas antes de anunciar oficialmente isso, né, que eu digo, ele vai ter uma rodada de reuniões com os filiados do seu partido, onde passará toda a radiografia das reuniões que fez com as várias siglas nesse período que antecede as eleições, onde deve encaminhar, então, definitivo esse apoio a Poles e Tirel. E o PT em Erechim não terá, então, um candidato a prefeito ou vice? Foi uma discussão longa de quase 30 dias, várias reuniões com vários entendimentos. Tanto é que no último sábado, fizeram tipo... Porque o PT sempre, historicamente, se antecipa as decisões, não espera para o última hora, para poder trabalhar com calma. E como não teve consenso, não teve acordo, foram para o voto de ter dobradinha ou não ter dobradinha. E no voto, 13-5 optaram por o PT não ter candidaturas. Daí eu falei com o Oldra, que é o presidente do partido, Adri Oldra, ele disse que agora a questão é fortalecer a bancada de vereadores, fazer o máximo possível de vereadores para poder ter força no próximo mandato, né? E que essa semana ainda será de conversa com alguns partidos, para ver quem que ele vai apoiar, se vai liberar afiliados, e tem uma outra deliberação. Com quem estará o PT, quem apoiará ou se vai livrar os filiados. Né? Muito bem. Do que o Cláudio Palhoça, afinal, se refere quando ele diz que melhorou ou apareceu uma luz? Na semana passada eu falei com ele, ele estava extremamente desgostoso, desacreditado, já tipo jogando toalha. Eu falei com ele ontem, disse assim, ó, quando ele é meio enigmático nas palavras, só que eu digo, Cláudio, amanhã todo o teu enigma eu vou já divulgar, já descobri hoje, tá? Ontem eu não soube que era muito tarde, mas para amanhã eu já descobri até os locais que passaram, nas cores, quem esteve aí do estado, tudo, mas amanhã eu vou trazer esses detalhes, né? Hoje, esse, ó, questionei, né, se houve alguma evolução nas tratativas das coligações que faltam. Ele disse assim, ó, melhorou, apareceu uma luz, vou aguardar um pouquinho para os ajustes. Então, amanhã eu vou trazer qual é o caminho que se desenha, não que irá acontecer, porque tudo que é acertado na política é escrito a lápis, né, que vai apagando nos dias. Tu escreve um dia, apaga no outro, escreve um dia, apaga no outro. Então, todos os acordos políticos, antes do dia 6 de setembro, vai ser a lápis e a borrachinha do lado, né? Tá certo. Tem uma discussão que já vem se alastrando em um bom tempo, né? Os prédios abandonados que voltam, então, a ser assunto no Legislativo. Olha, cara, eu acompanho isso há muito tempo, desde que a construtora da Molinero faliu, né? Tem aí no mínimo 3 prédios abandonados em Erechim. Um deles, esse aqui é atrás do Medianeira, mas tem outro ali perto da Mal, que é o mais grave, onde já teve esfaqueado, já teve incêndio, acontece de tudo, né, cara? E ontem um vereador fez um pedido, até não estou evitando usar o nome dos vereadores, por causa do período eleitoral agora, eu ponho o milagre, mas não o santo, né? Porque requerimento de informação pedindo fiscalização dessas edificações por parte do município, né? Porque ele já fez um pedido no ano passado e não foi atendido, então ele voltou a fazer o mesmo pedido em 2019. Né? Então eu acho que é um assunto que se aguarda decisão judicial. Outro dia eu falei com o síndico da massa falida, o advogado, disse que não tem dinheiro, é complexo, não sabe onde tirar, que a justiça vai ter que tomar uma decisão o que fazer com esses prédios. Se os proprietários que têm a prova, que são deles, que pagaram pela parte, vão reassumir,
A justiça tem que dar uma destinação final, nem é tanto o município. O município hoje tem questão de segurança é o Estado. Questão de saúde pública, município. Olha a questão de segurança, a questão de saúde, a questão de tudo que envolve essas. Tipo ali que tem uns 3, 4 andares tomados nos prédios, com moradores, sem esgoto, sem nada. Então são vários problemas. Muito precário, né? Muita questão. E espero que a definição, então, aconteça antes do prazo final. Tudo vai se intercalando, né? Tu tem que entender esse com esse, vão estar juntos, aí tem uma série de coisas. Falei com o Alan Festugato. O Alan Festugato é o presidente do PSDB, que é o partido atual prefeito, que não vai à reeleição, né? E nesses questionamentos que eu falei com ele, com o Beto, que é o pré-candidato a prefeito dos Tucanos, eu disse assim, Alan, a oposição está se reunindo, está já montando comissões e o governo não se decide. Ele, é a minha primeira vez que eu participo, eu sempre acho que, pelo que eu sei, sempre é no último dia que acontecem as definições. Eu digo, não, tudo bem, eu sei que é assim, cara, mas não está na hora de mudar essa regra, tu ter as questões numa eleição curta, ele também entende que é assim. Só que não consegue chegar num acordo com os partidos, quem será o candidato a prefeito, a vice. Eu também trago amanhã umas questões de discussões internas que acontecem, porquê das dificuldades, né? Diz que ainda faltam 23 dias para as convenções, que era ontem 23 dias, né? Mas ele espera que, ele gostaria que até o final desse mês, nós temos uma semana ainda, menos, até segunda, dia 31, se resolva. Eu sei que hoje vai ter uma reunião, nós vamos tentar angariar mais alguns partidos, que envolvem 4, 5 partidos aí, ver se vai fechar ou não, vamos ver quem vai estar presente, vou ter que fazer uma campana de novo, né? Que eu adoro campana, é política, né? Mas é que na política os caras vão marcando em locais diferentes as reuniões, né? Eu tenho que descobrir, ou conhecer os carros dos caras, eu sempre digo assim, esse carro do fulano, isso... Eu cansei de descobrir reunião pela placa do carro. É mesmo? Então tem várias maneiras de... Tem muito voo do quero-quero, né? Ele bota o ovo lá do outro lado e o ninho e vem cantar aqui para te dar uma... Mas daí tu vai sempre no caminho contrário, né? Você no caminho contrário. Tá certo, Finardi. Esses são os destaques de hoje. Então amanhã você deve trazer a rota aí, então, dos políticos, mais ou menos com os locais. Não, amanhã vamos tentar ver se eles vão pegar a Rota das Flores, a Rota do Seminário, se vão pegar... Tem aqui a final das Altos da Maurício, que é um endereço já meio cativo. Tem ali em frente na Rua Bahia. Temos onde mais? Tem num prédio que acontece, tem perto do JB, tem vários lugares aí, né? Tá tem certo, vários lugares que acontecem. Vai descobrir, então. Obrigado, Aí eu tenho que fazer essa... Descobrindo, né? Não é aqueles caras que vão jogar baralho num determinado clube, aí passa a frente de uma casa, molha o cabelo atrás e diz que foi na sauna no Atlântico. Tem muito disso. Para chegar em casa tranquilo, complica, né? Com o cheirinho de eucalipto. Obrigado, Finardi. Até amanhã. Até amanhã. Voltamos agora com o Leandro Zanotto. Valeu, Natan. Agora te traz a opinião do Igor Miller. Te liga! Tem uma situação que é muito difícil de ser verificada, mas ela é possível ter um contraponto e, ao mesmo tempo, a gente tem um mínimo de referências para ler. E eu estou falando sobre a questão das fake news, das notícias falsas, que correm que nem oxigênio, que nem ar pelas redes sociais e principalmente pelo telefone hoje, chega muito facilmente nas casas e como informação, entre aspas, para as pessoas. E existem maneiras de a gente detectar e ter esse cuidado, né? Não é porque um familiar repassa uma informação que ele já recebeu de uma outra pessoa, pode ser um amigo, que essa informação é verídica, que ela é verdadeira, que ela está de acordo com a realidade. Ou minimamente foi verificada antes de ser redigida, escrita e repassada. Então, a gente fala bastante nessa questão aqui e é preciso ter muito cuidado, porque o jornalismo vive um momento muito complicado atualmente, porque para ele se manter, ele precisa de recursos para manter pessoas que escrevam, que vão lá colher as informações, traduzir a realidade em palavras, imagens e repassar isso para as pessoas. Só que hoje muita gente faz isso com propósitos negativos e ruins, né? Muitos propósitos políticos, eleitoreiros, eu diria,
né? E não com o escopo e a finalidade de orientar as pessoas, mas sim de confundir ainda mais. E a gente vê que isso tem muito ainda. E as pessoas, elas podem, né, todo mundo que recebe uma informação, mesmo que seja de um familiar, que veio, sei lá eu da onde, olhar primeiramente a fonte daquela informação. E se não quiser acreditar inicialmente, se aquilo quiser ter um pouco mais de verificação, acessa sites, acessa informações, o telefone está ali, está acessando, acessa lá, se for relacionado à saúde, à Anvisa, entidades e órgãos brasileiros e mesmo jornais que tenham publicado aquela informação. E aí a pessoa vai chegar e vai ver lá de repente se aquela informação tem algum fundamento ou não. Porque simplesmente receber um WhatsApp ou um e-mail, ou seja o que for, um correio eletrônico de alguém e dar como verídico, dar como certo aquilo, é muito complicado. Porque uma informação falsa, uma notícia falsa, ela pode ter graves consequências, tanto para a pessoa, como, de modo geral, para o coletivo, para a sociedade. Porque você está dizendo o seguinte, e vou dar um exemplo banal qualquer aqui, que a rua não tem fim. Está andando de carro e tem uma placa dizendo que a rua não tem fim. Mas a rua tem fim. Mas a placa diz que não tem fim. E é de noite, é no entardecer. Aí tu continua andando com o teu carro. Tranquilo, seguro, porque aquela informação que estava ali posta, teoricamente, pelo governo, pela empresa de rodovias, diz que até aquela rodovia tem fim, tem um caminho. E eu vou guiando meu carro tranquilamente no final do dia, mas aquela rodovia não tem fim, na verdade. E eu chego até um limite e caio, despenco num buraco. Ou eu caio numa ribanceira, bato numa proteção e caio numa ribanceira. E morro. Parece exagerado, mas é mais ou menos assim que acontece. Se você recebe uma informação falsa que vai levar você a fazer coisas que terão consequências ao longo disso e efeitos que podem levar até a morte, é muito perigoso. Então, é óbvio que isso eu estou exagerando, mas é assim que funciona. Você vai tomar uma atitude guiado por uma informação que está te levando ao erro objetivo, porque não teve, enfim, simplesmente se acreditou naquilo e foi, com todo de olhos fechados. Então, e isso acontece muito ainda. Absurdamente, parece um exagero, mas não é. Acontece muito. E todos os dias, de manhã cedo, a gente recebe informação de todo tipo, falando sobre remédios milagrosos. Nós estamos num tempo de pandemia, em que as pessoas não sabem nem o que. Pior, as pessoas têm as suas crenças e ainda tem que ouvir um pastor ou alguém que lida com a religião manipular isso da pior maneira possível, né, para tirar proveito das pessoas. Então, realmente, é um tempo difícil, muito difícil. Mas, mesmo assim, ainda existem formas, maneiras, canais, as pessoas buscar informação e ter um mínimo de orientação para conduzir as suas vidas com bem-estar e um pouco de dignidade. É isso aí. Vamos aos destaques do Bom Dia Impresso e Digital, novamente com Natan Breitenbach, que traz a nossa edição dessa terça-feira nas bancas, no impresso, no digital. Confira! Vamos agora saber quais são os destaques do jornal Impresso e Digital do Bom Dia. A edição desta terça-feira que já fala aí que Erechim volta a gerar empregos depois de 5 meses durante a pandemia. A gente tem também informação na página 2, destaque da coluna do Rodrigo Finari, que os prédios abandonados voltam a ser a pauta do Executivo e na 3 a região está com 246 casos ativos do novo coronavírus. Na página 4 a gente tem os colunistas
de opinião, né, depois, e também a pandemia que altera a procura por vacinas. E o pagamento em dia para não sair do controle. Atenção você que tem cartão de crédito. Na página 6, aí sim, tem uns artigos, né, de opinião. E na 7, o Leite, o governador, fala sobre os desafios do novo marco legal do saneamento e também da Corsã aqui no nosso estado. Na página 8 tem mais informações colunistas de opinião. E na 9, o município celeiro, Campinas do Sul, descubra mais aí na reportagem. Na página 10 a gente tem mais informações dos classificados do Bom Dia. Temos o caderno de variedades também. E na segurança, ataque a tiros deixa um morto e 2 feridos aqui no município. E na contracapa do Bom Dia tem destaque para o Atlântico, né, que estreou com vitória pela Liga Nacional de Futsal, e o Ipiranga empatou com o Boa Esporte em Minas Gerais, além do Campeonato Brasileiro. O Inter venceu e o Grêmio empatou pela Série A. Outras informações podem ser acessadas no site do Jornal Bom Dia, www.jornalbomdia.com.br. Muito bem, vamos conferir agora como é que fica a previsão do tempo nessa terça-feira. O frio segue aqui na região sul do país, mas aos poucos as temperaturas vão aumentando ao longo dessa semana. Vamos ver se tem previsão para chuva? Quem sabe? Te liga! Uma massa de ar seco vai predominar sobre a região sul do país nesta terça-feira. A previsão para toda a região é de sol forte, ar seco e nenhuma chuva. No centro-oeste, norte paranaense e oeste de Santa Catarina, parte do norte e noroeste do Rio Grande do Sul, a umidade relativa do ar vai chegar em níveis entre 21% e 30% nas horas mais quentes do dia. No litoral e extremo sul gaúcho, são esperadas rajadas de vento entre 50 e 70 km por hora. A mínima prevista em Porto Alegre é de 12, a máxima é de 25 graus, mínima de 8 e máxima de 18 graus em Curitiba. Muito bem, meu amigo, muito bem, meu amigo. O programa de hoje está ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Você pode rever esses e outros programas da TV Bom Dia no site. Basta acessar www.tvbomdia.com. Tudo de bom para você. Amanhã, quarta-feira, eu te encontro aqui com outras notícias. Até mais. Tchau, tchau.